Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar aqui novamente. Nós hoje viemos falar sobre a penúltima das bem-aventuranças de Jesus, na qual ele nos diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão considerados filhos de Deus. Em Mateus 5, nós vemos esse roteiro que a gente veio examinando, que a gente veio refletindo aqui nessa série de vídeos curtos, para tentar nos estimular a pensar, a rever as bem-aventuranças como um roteiro, como um passo a passo, como um caminho para a nossa iluminação espiritual. Tantos gurus, tantos pensadores propõem para nós um roteiro. Será que Jesus teria deixado um roteiro para a gente? É assim que a gente vê as bem-aventuranças. Pois, nesse penúltimo passo, a gente é levado a refletir por quê? Como se dá a culminância desse nosso processo de resgate, de cura, de elevação. Como os 12 passos, que é uma tecnologia social que merece um prêmio Nobel, a gente vem repetindo e queremos colocar aqui. Talvez nós devêssemos fazer uma campanha mundial para dar um prêmio Nobel para a metodologia dos alcoólicos anônimos, que, aliás, é expandida essa tecnologia para uma série de outras dependências, seja de drogas, seja de sexo, seja de alimentação desequilibrada, de consumo compulsivo, de uma série de adicções, né? Pois nessa metodologia dos 12 passos, que começa coincidentemente, para quem acredita assim, começa pela humildade de dizer eu tenho um problema, de reconhecer a própria doença, de reconhecer a própria condição. Humildade fundamental para alguém se curar, para alguém enfrentar o seu vício. O último dos 12 passos vai ser a multiplicação, a proposição, o trabalho com outras pessoas que estejam na mesma condição que nós. Então, isso deixa claro que o trabalhador, do ponto de vista dos alcoólicos anônimos, é basicamente uma pessoa portadora dos mesmos problemas de todos os outros e que não faz disso uma fraqueza, mas faz disso uma força, porque por ter passado pela mesma situação dos outros, tem condições de se colocar muito mais fácil no lugar do outro. Regra de ouro de Jesus: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Condição para o nosso aprendizado rumo ao amor. Então, quem passou pela situação tem muito mais condições de chegar lá. E nas bem-aventuranças, na terceira bem-aventurança, nós fomos incitados, fomos estimulados a nos autopacificar, para agora, na sétima bem-aventurança, nós finalmente termos condições, reunirmos condições de trabalhar pela paz. Trabalhar pela paz, difundir a paz. Essa necessidade tão grande para a regeneração humana, para a regeneração planetária, já que a violência, já que a competição, já que a disputa foi disseminada, foi viralizada, contaminou os mais diversos campos de atividade, a ponto da família ser um local, ser um espaço de violência à mulher, violência à criança, de opressão, a ponto da escola ser um espaço de violência,
a ponto da própria religião, instituições, essas três que seriam para nos formar, para nos libertar, acabam sendo palco de exploração, de extorsão, de corrupção, de crimes sexuais, os mais abjetos. Então, o que acontece que essa violência acabou se disseminando dessa forma? Porque nós temos uma base para toda essa violência. Nós nos concebemos à parte. Nós nos concebemos como fruto de uma divisão. Nós somos seres diferentes, divididos, apartados dentro da natureza, como se fôssemos o mais evoluído, mas e além disso à parte, apartados também dentro da humanidade, porque nós fazemos sempre questão de nos dividir dos nossos amigos, dos nossos companheiros, do próximo, que assim vai ficando cada vez mais distante, nos apartando em classes, em nações, em sexos, nas mais diferentes situações. E fazendo dessa diferença que foi proposta pela vida para que nós aprendêssemos a cooperar, o homem cooperar com a mulher, o rico cooperar com o pobre, as nações e as culturas cooperando entre si, as raças. Mas não, a gente vê na diferença e faz da diferença motivo para as guerras, para a guerra dos sexos, para as disputas comerciais, para as guerras entre nações, para as guerras santas entre as religiões, ditas santas, que de santas evidentemente não podem ter nada. Então, é claro que a tarefa do nosso resgate, a reconstrução da humanidade, precisa ser a tarefa da pacificação, a tarefa da reunião, da religação, da autêntica religião, não como instituição humana, mas como um movimento espiritual do ser. Bem-aventurados os pacificadores, que para chegarem a enfrentar a tarefa da pacificação, precisam necessariamente ter realizado em grande parte a tarefa da autopacificação. Como um dos príncipes da paz mais importantes, Mahatma Gandhi, depois de Jesus Cristo, talvez o maior símbolo da paz na humanidade, falou: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Então é claro que nós precisamos ter realizado uma boa parte da tarefa da paz em si para poder propor a paz no outro. Como fazer essa paz? Como espalhar essa paz? Como regenerar as relações em todas as instituições, em todos os âmbitos? Como um mecanismo fundamental de abrir mão da disputa, de abrir mão das pedras, que nós estamos sempre prontos para atacar uns nos outros. Há um momento dos evangelhos em que é apresentado para Jesus como uma armadilha para pegá-lo em erro, uma mulher que foi pego em flagrante ato de adultério. E ali já se instala a divisão, já se mostra a divisão, porque um conjunto grande de homens aponta a mulher como autora de um tipo de crime, de um tipo de erro que só se pode cometer junto, em parceria. Onde estava o adúltero? Pouca gente se pergunta isso, mas lá estava, para ser apedrejada, para ser acusada, a adúltera, a mulher. Claro, consequência de uma sociedade montada pelo machismo, pela opressão da diferença. No caso, a diferença entre os sexos.
Então, o que Jesus propôs? Que só pudesse acusar, só pudesse condenar, só pudesse executar aquela mulher aquele que estivesse sem pecado. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Contam os textos evangélicos, de uma maneira saborosa e rica para o nosso aprendizado, que diante desse desafio, feito com toda a autoridade, com toda a amorosidade do Messias, provavelmente olhando no olho daquelas pessoas que estavam prontas, não só a matar aquela mulher, mas prontas a capturar o próprio Messias num erro, já que Moisés tinha estabelecido o apedrejamento da adúltera, e se ele fosse contra Moisés, ele seria automaticamente eliminado. O que nós devemos fazer? Questionaram o mestre. E ele, ao estabelecer isso, ao desafiá-los, que apenas poderia apedrejar aquele que tivesse sem pecado, levou-os todos a abrir mão das suas pedras, abrir mão das suas durezas, dos seus rigores, e foram todos eles jogando suas pedras no chão e saindo daquela cena. Nós, com essa bem-aventurança de pacificar, nós precisamos abrir mão da nossa rigidez, abrir mão dessa pseudo-necessidade de vencer, de ganhar, de humilhar, de dominar todos os que nos são diferentes. Nós precisamos abrir mão de um modo de vida, dessas mágoas que nós cultivamos nos nossos conflitos familiares, de trabalho, de todos os tipos, para poder exatamente atirar uns nos outros as mágoas, as feridas que nós tivemos, expor as feridas, jogar na cara uns dos outros, para poder dominar, para poder nos sobressaltar como vítimas, como bons das histórias. É claro que nós não somos, é claro que nós não somos adversários, é claro que nós não somos inimigos, é evidente que nós não somos nem outros. Nós somos um. Essa visão de nós sermos um é que vai instaurar pela matriz, vai quebrar na matriz a violência, a separação, a competição. Nós precisamos quebrar na matriz a competição e a violência para alcançarmos a paz. Nós descobriremos com Jesus que nós somos um. Meu Pai e eu somos um. Nós e o próximo somos um. Nós, na verdade, integramos mais que uma mesma família, um mesmo corpo. Somos órgãos de um mesmo corpo, membros de um mesmo corpo, como também nos ensinou Paulo. É essa articulação, essa junção, essa intervivência, essa dependência mútua que células, que órgãos, que tecidos de um mesmo corpo apresentam entre si, que nós precisamos conquistar. Aí não haverá bases mais para competir, para agredir, para julgar, porque simplesmente não há alguém para quem fazer isso. Porque finalmente teremos descoberto que nada que a gente faça contra o outro poderá deixar de ser feito contra a gente. Nós somos um sistema solar, e se um planeta sair, causa o desequilíbrio total. Somos um com a natureza, porque se um ser da natureza se extingue, causa um desequilíbrio em todo um ecossistema. Somos, na verdade, um grande ecossistema universal. Por isso nossos irmãos do espaço estão vindo para nos ajudar. Por isso os desencarnados
se dispõe a nos acompanhar como anjos de guarda, espíritos orientadores, espíritos familiares. Nós somos mais que uma grande família universal, nós somos um grande corpo universal. Nós somos dentro de nós, integrados nas nossas diferentes dimensões, física, intelectual, emocional e espiritual. Nós somos um com o outro, finalmente pacificados e prontos para unificação final. E nós somos um com Deus, porque é isso que vai nos trazer a definitiva paz. Que assim seja, que a gente, se ainda não está preparado para isso, visualizemos esse destino espiritual prometido por Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. É a promessa de Jesus. Mais uma vez o convite está feito e que a gente tenha sensibilidade para aceitá-lo e segui-lo. Até a próxima.